Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo certo? Estamos começando mais um Dando a Real comigo, Leandro Demori, aqui na nossa TV Brasil. A partir de agora, a gente vai explorar e saber um pouco mais da mente das figuras que movimentam e alimentam as redes, a política e a vida dos brasileiros. Estão prontos? Estão prontas? Então vamos embora que o nosso programa já vai começar. Se o Brasil fosse um paciente em um hospital, qual seria a real situação da sua economia? O tema mais debatido nos últimos meses, a situação do país e do nosso povo, é o centro da nossa conversa de hoje. O meu convidado é economista e conhece por dentro as engrenagens dos governos desde a época da hiperinflação do governo Sarney. O Brasil está à beira de um colapso ou vivemos um ataque de discursos inflamados pelas redes sociais? E, aliás, o que esperar do futuro da nossa economia? Luiz Gonzaga Beluso, muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Esse paciente está como, professor Beluso? Pois é, você está me incumbindo de uma tarefa hercúlea. Eu vou ter que... Pode ser a primeira e única pergunta do programa também. Sim, pode ser. Mas eu diria que o debate atual ele está muito marcado exatamente por essa mancha de redes sociais, que eu chamo de redes antissociais, em geral, porque se tende a simplificar as coisas demais, não é? Eu estou observando com preocupação que os meninos, os jovens não leem mais livros, o que é uma deficiência, vai gerar deficiências graves, né? Mas nós estamos observando, voltando ao debate brasileiro, que ele está sofrendo um encilhamento, para usar uma palavra mais adequada, do debate curto e pouco profundo, né? E, além disso, nós temos uma outra questão, que é muito grave, que está sendo observada no mundo inteiro, e o Brasil não é exceção, que é o domínio dos mercados financeiros e de suas visões sobre como deve ser conduzida a política econômica, né? Então, deixa eu dizer para você o seguinte, qual é o refrão desses economistas e ditos especialistas? O refrão é o risco fiscal. O problema é o risco fiscal. Risco fiscal, para as pessoas que estão nos vendo entenderem, é aquele chamado gastar mais do que arrecadar. É um pouco isso, né? Gastar mais do que arrecadar, e o risco fiscal envolve também o problema da dívida pública. Certo. Que eles consideram que o Brasil pode caminhar para uma situação de inadimplência da dívida pública. Olha essas duas coisas. Eu sei que isso é absorvido pelo cidadão comum, né, como uma verdade que nasce do quê? Da compreensão que eles têm das finanças de sua casa. Se eu gastar mais do que eu ganho, eu vou à falência. Vou à falência. Se eu não me endividar muito, eu fico inadimplente e vou quebrar. Certo. Só que não é assim. O Estado capitalista, ele criou instituições adequadas para a gestão monetário-financeira, certo? Banco Central e o Tesouro Nacional. Se você for olhar o balanço dos bancos hoje, você vai ver que tem uma participação enorme dos títulos públicos. Por quê? Porque o título público é constitutivo da riqueza financeira no capitalismo. Não existe estrutura financeira ou mercado financeiro sem a presença de dívida pública, porque ele é o ativo de última instância. É o ativo que tem mais liquidez. Aqui já há uma parolagem. Pode falar parolagem? Pode. Parolagem dizendo que a dívida pública vai quebrar. Não há nenhum caso na história de dívida pública denominada na sua própria moeda de quebra, porque o Banco Central tem essa facilidade, ainda que no Brasil essa operação na curva, quer dizer, na curva no mercado secundário, né, seja um pouco exercida. Eu acho que há uma vedação regulamentar ali, que eu não sei qual é a razão, porque você pode comprar, como os bancos centrais, comprar e vender título público para regular a liquidez, regular
a taxa de juros, para não permitir que você tenha descasamentos nas operações. Então, o que nós estamos vendo é eu digo, uma parolagem, mas que tem efeito, porque produz, você vê os editores, desculpe eu falar isso, os editoriais dos jornais. Claro, né? Todos caminhando, alinhados com a Faria Lima e com o poder financeiro. Nessa... Só para ver se eu entendi, todos os países, se a gente fazer a comparação para as pessoas entenderem com a experiência doméstica, né? Todos os países têm o seu faturamento, o seu salário, né? Que seria quanto o país arrecada. Isso é a receita fiscal. A receita fiscal. No geral, os países do mundo, todos eles estão muito mais endividados do que a capacidade que tem de arrecadação no ano, muito né? Mais. Muito mais. Aliás, muito mais do que o Brasil. Eu vivi muitos anos na Itália. Sim. A Itália tem uma dívida pública de 130%. A Itália é um caso Mas o Japão é maior que a Itália ainda, né? O Japão é 260%. 260%. Agora, mesmo tirando os extremos, vamos tirar os extremos e colocar outros países... Estados Unidos é 120%. Então, o Brasil não está... O Brasil não é dramaticamente... 85. E além disso, você tem... E a nossa dívida é uma dívida em real. Em reais. Em moeda nossa. E tem mais uma coisa. Um economista com outros companheiros chamado William Buiter, que foi do Conselho do Banco da Inglaterra, ele publicou um livro agora dizendo o seguinte, que você precisa levar em conta, quando você faz o cálculo da dívida, vamos supor que esses caras fiquem assustados com isso, para fazer o cálculo da dívida, você tem que considerar os ativos que o Estado tem. Por exemplo? Por exemplo, o Brasil tem as reservas em dólar, que são da ordem de 350 hoje bilhões. Perfeito. Então você tem que olhar. E o Brasil, por exemplo, podia incluir nisso a Petrobras, né? Ou outras empresas públicas. Então é como se eu tivesse uma dívida, mas eu tenho lá o meu carro, a minha casa, a minha empresa, a minha poupança. Então isso tem que ser considerado, porque se der qualquer problema, eu posso eventualmente vender o meu carro para pagar essa dívida. Isso é o resultado líquido. Perfeito. Né? Dessa operação. Então eu acho que aí há pouca reflexão. Perfeito. Busca de explicações para um fenômeno que exige um pouco de complexidade. Então, é preciso ter claro que essa articulação Estado-mercado, ela existe desde que o capitalismo surgiu. Né? Não há nenhum exemplo de que você tenha tido uma economia totalmente governada pelas decisões do mercado. Adam Smith explicou isso até, né? Explicou direitinho, dizendo que é a boa vontade, é a boa disposição que faz com que a troca ocorra, né? Sim. Agora, professor, se a gente tem uma figura desse paciente que não está na UTI nem à beira da morte no Brasil, né? A gente teve no ano passado um desemprego muito baixo, os chamados índices macroeconômicos não estão longe de ser ruins, o crescimento do PIB é um dos maiores do mundo, né? Se a gente compara com a Europa, nem se fala, a Europa está estagnada há 10 anos, né? Desde, na verdade, de 2008 e depois estava começando a se recuperar, veio o Covid. Então, a Europa vai para a segunda década estagnada. Teve outro efeito que foi o declínio da Alemanha. Isso, também. Que é muito importante. Que é a grande máquina que faz girar. O declínio da Alemanha, em boa parte, é determinado pelo fim do abastecimento de gás e petróleo pela Rússia. Pela Rússia. Isso pelo efeito da guerra na Ucrânia. Causou um dano danado na Alemanha. Agora, professor, o que está por trás, então, dessa defesa ferrenha que a gente vê na imprensa, que vem da área financeira, da Faria Lima, em se defender que o governo pare de gastar dinheiro, que tem que parar de investir na economia, que tem que fechar as torneiras, que não pode ter investimento público? Eu quero dizer o seguinte, quem ganha com esse discurso no final do dia e, principalmente, como ganha? Então, boa pergunta, porque eles acham que vão ganhar. Mas como toda decisão humana, social ou individual, corre o risco de o resultado da decisão contrário àquilo que é pretendido. Isso ocorre muito, né? Na nossa vida social. Então, eles têm esse conjunto de restrições à ação do Estado, conjunto de interpretações e visões de como funciona a economia, que é drasticamente primária, né? Então, eles vão prejudicar. Se o Estado, eu digo sempre, fazendo uma comparação futebolística, que o Estado está sofrendo dificuldades para entrar
na área, fazer o gol e entrar na área do adversário, porque é uma barreira, né? Que a gente chamava de serradinha antigamente, né? Se fosse a Inter do José Mourinho, ele falava que ele estacionava o ônibus, né? Isso. Park the bus. Isso. Então tem um ônibus estacionado que não deixa... Não deixa... Então, o que o governo está fazendo? O governo está tentando tocar a bola do lado para ver se encontra uma brecha nessa barreira, nessa defesa. Perfeito. Eu que assisti muitos jogos de futebol, sei como é difícil, às vezes, um time grande ganhar de um pequeno quando tem essa barreira. Professor, na sua visão, o que o Brasil deveria fazer, então, nesse ponto? É um momento de contrafluxo da opinião da Faria Lima e dos editoriais? Quer dizer, deveria colocar o Estado para obras públicas, para grandes investimentos? Conseguiria fazer isso? Tem capacidade para fazer isso? Poderia se endividar um pouco mais? Isso é possível? É um pouco para onde o senhor está olhando? Então, vamos falar sobre... o gasto público e a formação da renda, de déficits e superávites. Se você olhar vou dar um exemplo que é fácil de observar. Se você olhar o governo Lula, primeiro e segundo, você teve superávit primário todos os anos. E no segundo governo, o superávit foi ainda maior. Por quê? Porque aumentou o gasto na formação bruta de capital. Como assim? O gasto de investimento. Perfeito. Certo? Falei formação bruta de capital, desculpa. Perfeito. Mas ele estava, como está hoje, ainda relativamente baixo, 17 e pouco por cento do PIB, ele foi a 21. Então, à medida em que eu estava explicando, à medida que a renda começa a circular, que o gasto, por exemplo, você constrói uma fábrica, contrata mais trabalhadores, os trabalhadores recebem salário, gastam, incentivam a renda, ou estimulam a renda de outros fornecedores, de outras empresas, etc. Se a gente não entender essa coisa básica, a gente não vai entender a relação gasto-renda. Né? Que você vai ler os editoriais, né? E todos eles falam da gastança. Isso. Gastança... E rombo, as duas palavras. Gastança você lembrou, aliás, e rombo, são as duas mais usadas. E rombo, Então, isso denota um primarismo, uma falta de... E ninguém fala nada. Essa questão do consenso, da formação do consenso, que o Keynes chamava as convenções, né? Ele levou em consideração o fato de que a opinião dos agentes, sobretudo aqueles coletivos, tem muita importância na formação das decisões do Estado ou do setor privado. Né? O Chomsky fala nisso, né? A fabricação do consenso Chomsky, também. Isso. Você citou uma pessoa um autor que devia ser muito lido. Isso. Até porque ele é linguista, né? Isso. Aliás, mora no Brasil, né? Mora no Brasil? Mora no Brasil. Chomsky está morando aqui? Está morando no Brasil. Quantos anos ele tem agora? Não lembro mais, já está com a idade bastante avançada já. Grande pensador, né? Grande. Isso. Mas essa formação do consenso em cima dessas palavras, como o senhor estava falando, a linguagem importa, né? Então, gastança, investimento vira gastança, né? O rombo. Então, no caso do governo atual, é muito difícil você conseguir remar contra isso, né? Porque se você anunciar investimentos, isso vai ser taxado como gastança. Você vê... Desculpe, eu te interrompi. Não, perfeito. Você vê a ginástica que o Haddad tem que fazer para na verdade, aumentar a receita, tratar isso do ponto de vista de maior arrecadação, criando novos impostos, e ao mesmo tempo fazendo cortes. Ele tem que fazer isso porque é o que é recomendável? Não, porque isso é o que é possível. Né? E ele fez isso de uma maneira bastante eficaz nesse período do governo Lula, né? Porque a economia teve um desempenho melhor do que era esperado, né? Eu diria que hoje em dia tem um crescimento de 3%, ainda que comparado com o passado é pequeno. O crescimento de 3% é bastante efetivo para a economia, para os salários. Mas você veja que o debate é tão importante que você vai observar, a despeito da melhoria das condições de vida das pessoas, da queda do desemprego, você tem uma penetração muito grande nas camadas populares mesmo,
né, dessa visão, digamos, liberal constrangedora, né? Então, isso passa porque você está fazendo uma analogia com a casa da pessoa. Claro. Então, o cidadão lá na ponta acha que o governo está descontrolado, gastando tudo e que vai à falência em algum momento. Que ele está ruim por causa disso. Isso é uma coisa muito peculiar desse momento que nós estamos vivendo. Aliás, não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Agora, professor, como o senhor acha que entra o Donald Trump nessa história toda? Ele já chegou fazendo duas coisas importantes que podem afetar o Brasil, a China, os BRICS. Uma delas é ameaçar tarifar vários produtos, ou seja, cobrar mais caro de coisas que nós vendemos para os Estados Unidos na entrada, na aduana, digamos assim, né? Então, isso penalizaria, de algum modo, os BRICS. E outra coisa que foi, na minha opinião, mais forte que ele falou, até em tom de ameaça, foi se Brasil, China, Índia, Rússia pararem de usar o dólar nas suas transações comerciais, eu também vou para cima desses países de algum modo. Primeiro, o senhor acha que é possível, é só bravata? Qual é o poder que ele tem para fazer isso? Digamos que, no caso do Trump, a bravata precede a razão, né? Então, ele é um bravateiro. E, frequentemente, ele muda de rumo. Por exemplo, a ideia de imediatamente colocar tarifas sobre as importações da China, alguém disse para ele, não faça isso, porque pode prejudicar a economia americana. Porque eu não sei se você sabe que a China teve um superávit na balança comercial de $1 trilhão, né? E ela abastece muito a economia americana e as empresas americanas, né? Então, se você olhar qual é a vantagem que a China apresenta, é o seguinte: ela tem ganhos de escala monumentais por causa da forma como as fábricas estão construídas, são enormes, eu já estive lá. Você anda, você não chega ao fim, são enormes, com muita gente trabalhando, né? E isso reduz o custo de produção, não é? Então, eles estão entrando com os automóveis elétricos, Sim. Os carros elétricos. Sim. E aí a van der Leyen, que é a mulher lá da União Europeia, a senhora do Conselho... Ursula von der Leyen. Isso. E ela disse, precisamos barrar os automóveis chineses. É isso também que o Trump quer fazer. Sim. Agora, eu diria que nós estamos observando um fenômeno muito parecido com o que foi desencadeado no final do século XIX, começo do XX, e que provocou a Primeira Guerra Mundial, que foi, da mesma maneira que a China está se tornando um concorrente dos Estados Unidos, concorrente e, ao mesmo tempo, com penetração muito grande no mercado americano, isso ocorreu com a Inglaterra antes da Primeira Guerra. Por quê? Porque no movimento, aí vamos voltar para o movimento. No movimento da economia global, mundial, a Inglaterra suscitou, pela forma como ela funcionava como economia hegemônica, o que na verdade tinha mais poder, a partir das colônias e tudo isso, mas já do ponto de vista da Revolução Industrial, depois da Revolução Industrial, os Estados Unidos e a Alemanha do Bismarck, né, suplantaram a Inglaterra. É muito parecido. E isso fez com que a Inglaterra, do ponto de vista político e geopolítico, começasse a fazer picuinhas e preparar os outros países para se juntarem a ela na Primeira Guerra. Então é muito difícil você encontrar alguém que diga, que entenda que a Primeira Guerra foi fruto dessa rivalidade. E nós estamos observando a China e Estados Unidos da mesma maneira. Ou seja, a Inglaterra perde poder econômico, os parques industriais se transferem para os Estados Unidos e para a Alemanha nesse contexto, ela perde importância e começa a gerar um caos na própria Europa. Isso. E hoje a gente tem esse fluxo indo dos Estados Unidos para a China, principalmente. Isso. Índia também, outros lugares, mas mais a China, né? E a gente tem uma situação parecida. Da China para os Estados Unidos, você quer dizer? Isso. Da China para os Estados Unidos, né? Mas a China está diversificando muito as exportações dela. É só se olhar os dados. Sim. Que os Estados Unidos têm uma participação que é em torno de 30%, e o resto está tudo espalhado pelo resto do mundo, inclusive pelo Brasil. Sim.
Agora, tem um terrorismo, professor, em relação a isso, em relação ao Trump, das tarifas, de penalizar os BRICS. Mas tem uma chance da gente se dar bem nessa história também? Ou a gente só pode se dar mal se o Donald Trump vier para cima do Brasil com tarifa ou penalizações? Qual que é a nossa via de saída ou como a gente pode estacionar o ônibus na frente da área e evitar que eles entrem? Não, mas essa é uma pergunta de $1 trilhão, né? Porque eu diria que nós temos que olhar a disposição político-social dos Estados nacionais diante dessa ameaça se movimentarem numa determinada direção, não é? Então, o Brasil está adotando uma estratégia nesse momento de não, na verdade, contestar o Trump, nem discutir, etc., ao mesmo tempo em que as relações econômicas com os Estados Unidos são muito, a importação e exportação são muito inferiores à nossa relação com a China. Sim. Que nós temos, na verdade, um superávit na nossa balança comercial. Então, mais do ponto de vista da balança comercial, o Brasil é muito superavitário. Tem um superávit muito grande, tem superávit com a China. Sim. Para o Brasil conseguir sair dessa, então, segundo eu entendi, a gente tem que, de algum modo, estar caminhando junto aí com China, com Índia, com África do Sul, com alguns outros países. Quer dizer, se a gente se isolar e o Trump vier para cima, a gente tem pouca chance de se dar bem nessa história. Tem uma coisa, né? Do ponto de vista da estratégia americana, o que o Trump está demonstrando é que ele está na defensiva, que ele está querendo provocar a reindustrialização americana, fazer que você tenha mais investimentos industriais nos Estados Unidos, proteger as empresas americanas, etc. E isso vai ser feito através de um instrumento que eu tenho dúvidas que ele vai funcionar, que é o aumento de tarifas. Que se aumentar as tarifas, é aumentar os custos de importação para as empresas americanas. Uhum. E ele ameaçou todo mundo, não é só a China. Foi. Ameaçou a Europa e tal. O que você tem hoje é uma manifestação de um processo que o Keynes antecipou em 44, em Bretton Woods, quando ele queria criar um sistema internacional muito mais equilibrado, através da criação de uma moeda que seria administrada por uma agência internacional, né? O Bancor, que ele chamou de Bancor. Por que ele propôs? Porque ele sabe, ele assistiu e se envolveu nas disputas dos anos 20, né? Quando ele escreveu As Consequências Econômicas da Paz, as disputas dos anos 20 que levaram à Segunda Guerra, e ele, depois da Segunda Guerra, ele resolveu, na verdade, trabalhar com a hipótese de que os países deveriam se submeter a um regime monetário financeiro internacional. Ele, inclusive, na verdade, no seu programa, ele proibia, havia proibição do movimento de capitais, que são esse movimento de capitais financeiros que desestabilizam ou instabilizam as moedas dos países que não têm moeda conversível. Uhum. E quando eu falo em moeda conversível, as pessoas ficam me olhando. Eu digo, é o seguinte, você chega no aeroporto de Frankfurt, pega uma nota de R$100 e apresenta no caixa, vê se o cara vai aceitar. Não troca, claro. Compensação, ele aceita de euro, ele aceita de um dólar, né? Claro. Até mesmo de ien japonês ele pode aceitar. Claro. São pouquíssimas as moedas que você consegue fazer câmbio. Sim, são pelo mundo. As moedas conversíveis. A Libra ainda é conversível. A gente precisa se dar conta de tudo isso, como, por exemplo, essas tensões que a economia brasileira está vivendo nascem muito da inadequação desses movimentos de capitais. E agora, você não consegue, o Brasil sozinho, você tem que contornar isso e ir driblando, né? Para usar outra metáfora futebolística. Você tem que ir driblando. E o que significa driblar? Significa você se juntar a quem está mais próximo de você. Uhum. Isso é uma coisa que o Itamaraty brasileiro sabe fazer muito bem. Sim. Né? Professor, uma última pergunta, a gente está caminhando para o final da entrevista. Se antes eu fiz a pergunta de $1 trilhão de dólares, eu vou fazer a pergunta agora de 4 trilhão de dólares. Sim. Alguma crise mundial à vista em algum lugar que o senhor está enxergando? Tem algum ponto de atenção da economia mundial? Criptomoedas, sei lá, tem algum lugar que o senhor está olhando e falando, olha, se a gente não olhar isso aqui pode ser o próximo estouro da boiada nos próximos anos? O que nós temos que olhar é exatamente as trombadas
que, por conta dessa relação estrutural China-Estados Unidos e Estados Unidos e Europa, porque ele diz que o Brasil não tem importância, né? Ele já manifestou. Então, mas o conflito, se ele adotar as medidas que ele diz que vai, porque ele também é muito fanfarrão, mas chega na hora H, ele não faz. Mas do jeito que as coisas estão e as promessas que ele fez, o risco é muito grande de um conflito, né? Agora, por exemplo, ele está querendo convencer o Putin a recuar no caso da guerra. Da Ucrânia. Então, você tem um cenário, por isso que eu voltei os olhos para a Primeira Guerra. Você tem um cenário que é muito conflitivo, né? Então, talvez você precise de uma outra reunião, tipo Bretton Woods, uma reunião entre os países, né? Aliás, os Estados Unidos teve um papel muito importante em Bretton Woods, né? Tem um papel importante na recuperação da Europa, no Plano Marshall, sim, tudo isso, né? Sim. Então, o que nós estamos observando é um risco muito grande de um conflito mais agudo, inclusive o risco de uso de armas nucleares, armas atômicas. Perfeito. Professor Beloso, muito obrigado, foi uma honra. Imagina, foi um prazer falar aqui na nossa TV Brasil, eu fui do conselho aqui, né? Isso. E foi um prazer enorme, espero que tenha contribuído para esclarecer os nossos espectadores. Foi ótimo. Muito obrigado, professor. E para você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado também. Lembrando que você pode ver todos os programas na íntegra, em uma versão estendida com um bate-papo completo com os nossos convidados no aplicativo TV Brasil Play e também no nosso canal no YouTube. Na semana que vem estamos de volta. Um grande beijo. Tchau.